Bem-vindos, senhoras e senhores, da Droga de Canal, eu sou o Lucas e desta vez vai dar certo, já paguei toda a chaminagem. Só uma piada interna aqui, não se metam. E nós estamos aqui para a parte 6 de When We Were Rage, a segunda, na verdade, antologia da trilogia de São Francisco. A primeira é The Beast Within e a terceira é Truth Until the Paradox, que é de Mago Ascensão. E novamente com dois queridíssimos convidados, que é o Bruno Ribeiro e o Igor Furtado. Então, Bruno, dá um salve aí, pessoal, por favor. Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos finalizar esse livro, vamos para ele. Vamos começar pelo conto do Berés, do A Máquina, o monstro, o tudo desse livro. Vambora. Muito bom. E Igor, por favor, mano, dá um salve aí, pessoal. Fala pessoal, aqui é o Vedarta, narrador de RPG. Hoje a gente vai estar falando de mais 3 contos do When We Were Rage. E, vai sair muita coisa engraçada aí, só isso que eu posso adiantar a vocês. Porque é comédia parada, gente. É comédia demais, mano. Hoje é dia de absurdo. Meu Deus do céu. Bom, então vamos começar com o primeiro conto. Bruno, faça as honras, por favor. Vamos lá, vamos começar com o conto For Auld Lang Syne, acho que é quase isso, do James Amour, ou Amour, não Amor. Tá faltando amor nessa droga de Sim. programa. Tá difícil. Vamos lá. Traduzindo seria Por Bons e Velhos Tempos ou alguma coisa do tipo. O clássico No Meu Tempo Era Melhor. Vamos resumir assim. A nossa história começa com um personagem chamado Gabriel White. Ele é um adolescente com um olhar distante para Alcatraz. Ele tá vendo Alcatraz, não está lá. Parece que ele tá numa excursão de escola, um passeio, alguma coisa assim, com alguns amigos. E ele tá conversando com uma galera, com algumas pessoas, que é o Stan e a Terry. Eles estão olhando as gaivotas, vendo os locais e tudo mais, e encerra a viagem deles, encerra ali o passeio deles. Eles começam a caminhar por uma rua, a Mason Street, e eles são abordados por uma van, né? Onde uma pessoa desce, ele fala que o cara se veste, a pessoa parece um figurante do Miami Vice, né? E um tênis de grife e tudo mais. Esse homem chega perto do Gabriel, fala o nome dele, questiona se ele é ele mesmo, né? Questiona Gabriel White, e ele responde que sim, questionando também. E esse homem, resumindo rapidamente, o Gabriel se despede da amiga, meio que forçado a se despedir da amiga por esse homem, e ele é jogado dentro de uma van, ele é sequestrado. Jogam ele dentro da van, pau no gato, vai embora, Gabrielzinho sequestrado. Na van ele não entende o que está acontecendo, as pessoas, tem uma mulher junto dirigindo com esse homem, e fica uma conversa maluca que ele não entende. O homem tem uns óculos escuros, o Gabriel tenta se soltar, sair da van, mas a van tem movimento e não acontece nada, e ele simplesmente é desacordado, ou ele sente que a escuridão toma a visão dele, e para ele acabou por ali. A cena corta para o grande, poderoso Samuel Wright. Sim, conto de Samuel Wright. O Samuel, ele tá encarando um outro homem, tá conversando com outro homem, que é o Robert Crumble. O Samuel, ele tá num laboratório, uma espécie de uma empresa farmacêutica, um laboratório, uma coisa, né, tecnológica, que mais tarde a gente vai descobrir que é a ADN aqui no Brasil, ou DNA no livro inglês, né? Que faz experiência com os garotos, tenta descobrir o fator metamorfo e blá blá blá. O Samuel, ele conversa com esse cara e ele entrega, ele fala, né, que tá feito, ele entrega os 3 tipos diferentes de sangue de vampiro, carne, pedaço de carne, né? Carne e sangue de todos os membros de tribo, de um membro pelo menos, né? De cada tribo Garou. Ou seja, Sami, não é pouca coisa, né? Porque ele conseguiu 13 ou mais cadáveres
Se contar os Espiral Negra são 14, então, né? Acredito que ele não conseguiu Bunip e Croatan, porque aí já é forçar muita barra. Mas a gente não pode duvidar do nosso amigo Sam. E o sangue de vampiro, eu não entendi os 3 sangues de vampiro. De linhagem, de clã, não é explicado, mas tudo bem. Resumindo, o nosso amigo Sammy, ele tá nesse lugar porque ele veio meio que ver o produto que ele investiu tempo, dinheiro, investiu alguma coisa nesse lugar. E vamos adiantando mais a coisa, esse Crumble é o médico, cientista, alguma coisa. Ele apresenta pro Samuel um clone dele. Então Samuelzinho veio conferir como está o andamento do próprio clone. Ele fala que esse clone é perfeito, ele tem 25% a mais de poder, entenda como você quiser poder, do que o próprio Samuel. O Samuel é o Samuel, gente. Aquele Samuel Wright. Parente que virou Garou, dançarino da pele, que virou carniçal de Tremere, que tem um cajado, que tem um avatar, arete e tudo mais de mago. Esse Samuel aí, tá? Ele fala sobre esses clones, ele explica o que tá faltando, como ele tem 150% a mais do olfato do que uma pessoa normal, né? Então ele é muito poderoso, e ele, etc, etc. E o nosso querido Sammy, ele entende tudo isso, ele faz alguns questionamentos de segurança, por que tá tendo algumas alterações que ele não foi explicado para ele, e etc. Até que ele assiste, eu não lembro se ele assiste numa TV nesse lugar, mas ele assiste na televisão em algum lugar uma reportagem sobre um garoto que foi sequestrado, e na reportagem tem uma mulher chamada Diane White, que é a mãe do Gabrielzinho, o Gabriel White. O Samuel reconhece essa Diane do passado dele. O Sammy já foi gente, né? Já teve sentimentos, teve relacionamentos, e a Diane foi uma dessas pessoas. E ele vê na reportagem que ela é uma mãe aflita, ela faz um pedido na televisão que quem tiver informação sobre o filho dela, e etc, etc. O Sammy se veste rapidamente com as suas roupas cinzas escuro, as suas armas, seu equipamento, e sai na noite porque ele é o caçador. Então ele vai resolver isso, ele vai achar o garoto. E o Sammy vai atrás disso e faz toda essa correria. Enquanto isso, na casa da Diane, tem uma equipe de TV e tudo mais, fizeram a reportagem. Ela é casada com um homem chamado John, né? O John, John White, eles estão lá aflitos por causa do desaparecimento do garoto, e etc, e tudo mais. Eles conversam com os amigos do Sammy, que são a menina Terry, o Stan, e etc. Quando alguém bate na porta deles, é um vizinho deles que eles conhecem há bastante tempo, chamado Sean Ingram. O Sean fala que ele é detetive, ele pergunta sobre coisas do Gabriel, ele fala com a Terry, ele fala com o Stan, fala com os pais fala com o John, fala com a Diane, e ele faz uma promessa para Diane, que ele vai achar o garoto. Não interessa o que aconteça, ele vai achar o garoto. Ele pega algumas coisas do garoto, ele é um detetive e tudo mais, e ele vai embora. Nisso que ele vai embora, passa mais um tempo, é revelado que esse Sean Ingram, que é um vizinho deles ali, ele é um Ronin, um Garou Ronin. Então ele é um Garou, ele é um Ronin, só que ele é um Ronin dos dançarinos da Espiral Negra. Isso é uma surpresa. Então ele é um Espiral Negra que deixou de ser Espiral Negra. E agora ele é um Ronin. Não tem tribo. Mas a última tribo foi a tribo da Wyrm, né? A tribo Maculada. Ele explica que antes
Ele explica um pouco, né, sobre os espirais negras, que antes de serem espirais negras eles eram os uivadores brancos e tudo mais. Isso tem um sentido dele explicar isso pro leitor, né? Ele explica para o leitor sobre essa questão. O Samuel tá indo pra casa da Diane, só que antes disso ela recebe mais uma visita, né, que é um cara meio estranho chamado Edward McTire, seria mais ou menos isso. Quando esse Edward aparece, ele vem com um grupo de pessoas, ele mais 3, então são 4. Ele entra na casa. Nisso, o nosso querido Samuel já tá de tocaia na casa, ele vê essa galera entrando, ele fica achando estranho o comportamento deles, mas inicialmente ele não faz nada até que o Edward entra na casa, fala que ele tá procurando o Gabriel. Ele é ríspido e ignorante, né, bruto. Ele chega apontando o dedo na cara de todo mundo, questionando a Diane, a Diane, e o John pede para ele sair da casa, senão ele vai chamar a polícia. E o McTire, o Eric, o Edward ignora isso, como se eles não fossem nada. E quando a coisa começa a engrossar, o clima começa a esquentar, né? O Edward começa a crescer, começa a se transformar. Nisso, o nosso querido Samuel, lá da rua, escondido, ele olha para os 3 pessoas que estão ali na casa, na frente da casa, e ele são Garous e são dançando a espiral negra. Então, primeiro dom que a gente descobre que o Samuel tem, sentir a Wyrm. Mas é engraçado, porque ele sente a Wyrm dele, tipo, eu fico me pensando nisso, tipo, o sentir a Wyrm dele para os dançarinos, mas ele sente a dele? Não, só funciona nos outros. É tipo o sentido aranha. O sentido aranha funciona pro próprio Homem-Aranha? Não sei, né? Mas o nosso querido Sammy, ele se movimenta com cuidado, ele sai dos arbustos e se prepara para a ação. Então, ele saca a sua Desert Eagle com silenciador e prontamente atira. Ele chama dançarinos, né, ou espirais, dancer, olhem pra mim, porque o Sammy, ele é honrado, ele não vai pegar pelas costas, né? Ele vai atacar de frente. As 3 figuras se viram pra encarar ele e ele só dispara. Aí os garotos são burros pra caralho, porque eles se transformam pra poder pegar esse cara, né? E o Samuel, com a sua Desert Eagle, com silenciador e, óbvio, com balas de prata. Porque bala de prata, pô, a gente acha em qualquer esquina, né? É a coisa mais fácil. Você pega lá a prata da sua mãe, lá do seu jogo de jantar, jogo e tal, né? Derrete e faz bala. Pô, todos os filmes ensinaram isso. E o nosso querido Sammy senta a muqueta, senta a bala na galera. E o único que fica vivo, né? Ele grita, né? Skinner, ou peleiro, né? Peleiro. E ele dá um tiro em cada um, acerta a parte de trás do crânio deles, ou seja, eles tentaram fugir, se viraram para fugir, e o Sammy levou a óbito, né? Levou a óbito esses espirais negras. Simples, fácil, tranquilo, não tem muito problema. E quando o Sammy entra dentro da casa, o espiral negra já estava saindo de lá, se transformou, virou alguma meleca e foi embora. O Sammy conversa com a Diane, conversa com o pai, tem uma conversa bizarra lá, e ele decide seguir esses caras e ir atrás do Gabriel. A mãe fala, ele se desculpa, aí ele tem as lembranças dele, que ele viveu, como que foi a vida, como poderia ter sido a vida com ela, as coisas poderiam ter sido diferentes, e etc. A cena corta pro nosso querido Gabriel, que tá com uma febre que não passa, né? O corpo dele tá inchando, uma suadeira danada,
uma tremedeira absurda. Não é surpresa pra ninguém. O que está acontecendo com o que será que está acontecendo com o nosso querido Gabriel? O Gabriel White. É muito importante o nome. White. Nosso querido Gabriel tá na ponte Golden Gate. Ó, famosa, né? São Francisco. Aquela que o Magneto usou, moveu lá no filme do X-Men, né? Usou magnetismo. Perdão. Nosso querido... eles fazem um parêntese com aquele monumento nacional das Muruwoods, que a gente já viu em outro ponto. Eu ia falar das Muruwoods ali. Nosso querido amigo tá sofrendo com tudo isso, o Gabrielzinho. Samuel tá atrás dele. O Sean Ingram também tá atrás dele. O Sean encontra primeiro esse furgão. Tem uma névoa na ponte, uma névoa densa, que é aquela névoa que a gente sabe que os Uktena que estão fazendo as mandingas deles lá, os rituais, as coisas dele, estão fazendo essa fumaçaiada danada. E o Sean tenta argumentar com eles para se libertar o garoto. Rola aquela troca de elogios bacana. A porradaria estanca, né? Mas o Sean, pô, eu não sou um Aron, eu sou um Ronin, 2 Garous, né? A coisa não tá muito bem pro meu lado. Chega o resto dos Espirais Negros que conseguiram fugir lá da casa da Diane com o John. E chega o nosso querido Samuel, né? Nosso querido Samuel não tem muito papo, tem Garou. A porradaria estanca e o delírio vai pras cucuia porque a fumaça, a neblina tá encobrindo tudo. Os Garou os dançarinos começam a brigar e vira uma bagunça danada. O Samuel gasta as balas dele em tudo enquanto é Garou e ele só pensa, mais uma pele, mais uma pele, mais uma pele. E colecionador de pele. Ele, eu acho que é um momento incrível, que ele, em Crinos, um cara se transforma, as balas do Samuel acabam, ele saca uma faca de prata e escalpela o malandro. Poesia. Sozinho, em homenídeo. Tipo assim, o Sammy é muito, muito foda, ele é muito foda. Ele não é pouco foda, ele é muito foda. E aí o Sean, vendo aquela bagunça toda, ele entende que o menino Gabriel passa pela primeira mudança, ele vira um Garou totalmente branco, porque ele é o Gabriel White, oh meu Deus, e ele fala as palavras mágicas. Queria que eles entendessem que o menino é um uivador branco, um puro de tempos anteriores à queda da tribo. Ah, meu Deus, White Wolf. James Amour. Obrigado, viu? E eles não quiseram ouvir, a porradaria estanca, fica uma briga danada. E no fim das contas, nosso querido Samuel passa a faca em todo mundo, porque ele quer as peles. Interessa de espiral negra, coleção é dele. Ele sai matando todo mundo, menos o Sean, ele quase mata o Sean. E ia matar o Gabriel. Eu acho que deveria ter matado todo mundo. Pô, a pele de uivador branco? Putz grila. Nossa, Sammy, você merece um posto, não é nem renome por causa disso. E no fim das contas ele não mata o garoto, porque o Sean promete que o garoto não é da Wyrm e aparece a Diane do nada, aparece também. E o filho dela, ela não quer, obviamente, não quer que mate o filho dela. E o conto termina com, vamos para o finalmente do conto, que é o Samuel não matou o Sean, não matou o garoto, mas ele fala que pegou umas 5, 6 peles. E para isso já tá bom para ele. Já tá um número legal, é uma coisa bacana. Ele fica puto porque o Gabriel, filho da Diane, é um Garou, e para ele todos os Garous não prestam. Ele não tá totalmente errado. Mas ele não quer matar, não quer causar esse sofrimento a Diane. Então ele deixa o Sean vivo, deixa o Gabriel. Ele conseguiu 5 peles novas, ele mesmo fala nada mal para uma noite de caça. E ele vai embora de São Francisco, deixando a Diane, o filho dela,
com esse Ronin dançarino da Espiral Negra. E ele encerra com ele tem muita coisa pra fazer, ele tem muita pele e pouco tempo. Esse conto dá um filme, né? Dá um filme, dá uma cena perfeita. 3 filmes, inclusive. 3 filmes. Nossa senhora, muito bom. Igor, faça as suas considerações, por favor, hein? Primeira coisa que eu tenho pra falar do conto é que eu ri muito com ele, e isso é bom. Pra caramba, porque tipo, você dá risada, tem muita cena assim que você fica desacreditado. A forma que é descrito, como que o Samuel, tipo, ele mata os crinos, ele chega nos caras, mano, e ele fala assim, meu, tem 3 malucos contra as minhas habilidades de caça. Eu vou falar pra eles que eu tô aqui, porque senão vai ficar injusto, tá ligado? Tipo, mano, é uma parada que não tem como você não rir. Você fala, não, mano, não, ele não vai fazer isso, tá ligado? E aí no final ele nem crina. Ah, vai se fuder, velho. A única coisa que ele usa é alguma habilidade pra detectar um Garou e só. Mano, não é nada. Imploro. Então assim, mas vindo pra análise, pensando assim, pô, o que eu posso fazer com isso aí, né? Tipo, como é que eu posso usar isso numa mesa? A gente vai ter nesse conto aí 3 chamadas de aventura, basicamente. A gente tem 3 chamados mesmo. O primeiro vai ser o do Gabriel, que vai ser um personagem ali que o seu jogador ele pode ter um recém-nascido, um filhote, primeira transformação e tal. O segundo já é o Samuel, que vai ser aquele tipo de cena assim, pô, totalmente combate e tal, mata quem você vê pra sua frente. E é uma história que você não precisa pensar muito, se você for ver. Você só precisa colocar NPC pro cara matar. A gente já tem uma terceira chamada de aventura ali, que é o do Shawn, que é o cara que ele é um dançarino da Espiral Negra, ele é renegado e tal, ele é um Ronin, você pode colocar assim, entendeu? E ele tá numa busca ali, que é encontrar o santo grau dos lobisomens, tá ligado? Que é o... Meu Deus do céu, velho. É o sumo do lixo. Que é o santo grau dos lobisomens, o Vardor Branco. Isso aí vai ter, tipo, você pode ver questões assim, tipo, tem um tipo de narrativa que é igual do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, que é todo mundo atrás de um objeto. Tem um nome pra esse tipo de escrita que eu não tô lembrando agora. Mas, tipo, todo mundo atrás de um único objeto só. Então, é esse tipo de aventura que você consegue narrar pro seu jogador e você consegue juntar diversas pessoas. Porque, como a gente pode ver, nesse tipo de aventura, nem mesmo os jogadores precisam se conhecer. Tá todo mundo vindo atrás, aparecendo atrás de um item. Entendeu? Tem livros de vampiro também que é assim, o próprio Romances de Clã, do Atlanta ali, tá todo mundo atrás do olho de Razimel. É a mesma ideia, entendeu? Então, assim, o que eu acho bom é que ele ensina você a narrar esse tipo de aventura, assim, de forma tranquila. Você vê que não precisa se esforçar muito, entendeu? E, cara, precisa dar risada. Então, pra mim, o conto no final ele acaba dando certo, apesar de ser absurdo. Apesar de parecer muito uma parada de mesa, parece que essa parada é jogada, mano. Entendeu? Parece que os negros tá jogando essa aventura e tá escrevendo, tá ligado? O autor foi lá, deixa eu contar um lobisomem aqui. Deixa eu narrar um lobisomem antes de escrever, narrou essa parada toda, onde que ser o Samuel e deu isso aí. Pô, entendeu? Então, exagero. Entendeu? Nossa. Então, tipo, é exagerado pra caramba, mas dá pra você tirar um leite ali, alguma coisa ali, entendeu? E encontrar alguns exemplos de narrativa no conto. Mas é isso aí que eu tenho pra dizer dele. Às vezes me parece que eles querem forçar, não forçar, mas tipo, vamos integrar algumas coisas que a gente já apresentou em livro e a gente não teve oportunidade de colocar. Aí, por exemplo, coloca o Ronin, que é ex-Espiral Negra, tá ligado? Aí coloca o Uivador Branco, por que não? E, velho, vai fazendo, assim, essas são as possibilidades que tem no jogo, e ao mesmo tempo que você conhece o cenário de São Francisco, você também conhece o que a gente tem nos suplementos e coisa e tal. Não sei, às vezes me dá essas impressões, né? Mas, enfim. A primeira consideração que eu tenho é em relação ao começo do conto, que a gente tem o vislumbre da personagem, né? No caso que a gente vai ver como o Uivador Branco, que é o garoto olhando pra Alcatraz.
né? E aí a gente tem um dos últimos contos, se não o último conto, eu não lembro agora, de The Beast Within, que é justamente um detetive, que ele vai atrás de um cara, ele não sabe que o cara é vampiro, mas enfim. Isso aí, se você não souber, você dá uma olhada lá nos vídeos que a gente falou, ou então leia o próprio livro, porque vale muito a pena, é um conto muito interessante. É meio assustador, na verdade, justamente porque... Vou ter que falar o final, foda-se. E aí, tipo, chega no final e o cara ele é colocado na ilha de Alcatraz e ele percebe que ele não está sozinho lá. E dentre as coisas que estão presas lá, embora seja uma cadeia desativada, enfim, tem algumas criaturas que estão presas lá também, assim, uma coisa bem esquisita mesmo. E o outro ponto é que talvez, não sei, eu não senti... eu vi que, tipo, ele tentou misturar muita coisa, tipo, além de personagens e castas, vamos dizer dessa forma, dentro dessa história. Primeiro, né, que você não, é uma das únicas vezes que você vê os agentes que não são os agentes de Gaia se dando bem, né? No caso, os dançarinos da Espiral Negra estavam dando sacode nos caras que estavam levando o Uivador Branco pro Cairn. E aí, no final das contas, quem predomina ali não é nenhum nem outro, é justamente o Samurai, né? Mas enfim, se é sobre ele, então vai ser sobre ele mesmo, né? Não tem como o cara perder, por enquanto. Tá questão de tempo, calma lá. E assim, eu acho que se perdeu porque o Samuel Hite, ele tem esse romance com a Diane e meio que, sei lá, velho, é bem Sessão da Tarde, sabe? Igual aquele... Ai, caramba, como é que chama aquele ator que fazia aquele filme de um cara de tapa-olho, assim, ele tem o cabelo meio de rocambole, assim, fazia aquele filme de ação de Sessão da Tarde? Tipo Stallone Cobra, assim, tá ligado? Que tipo, é um cara que chega na cidade, senta a mão em todo mundo e todo mundo fica, caralho, mano, o que tá acontecendo aqui? Né? E aí você põe um romancezinho, assim, pra tipo, agradar a molecada, você fala, esse cara é pegador, tá ligado? Sei lá. Esse cara, ele não é só músculo e testosterona, ele também tem sentimentos, né? Então, me soa muito isso, né? Então, talvez... E aliás, pensando agora, já que a gente tá falando de um conto que é de 94... Talvez seja uma coisa que queira intencionalmente realmente marcar o seu tempo. Porque era um estilo de filme que acontecia muito naquela época, né? E pra a gente hoje é uma coisa muito piegas. Mas pra eles era maneiro pra caramba, né? Você vê... Eu lembro no começo, há uns belos anos atrás, quando eu comecei a ver os YouTube da vida, tipo, o Jovem Nerd falava muito sobre isso, né? E hoje em dia, mal se fala nisso, né? Hoje em dia a onda é Marvel, né? Vamos dizer assim. Então não sei, eu acho que pontua talvez seja esse o objetivo e realmente ficar muito datado, né, o conto. Tudo bem que muitos elementos do conto assim, não são realmente bons, mas é divertido, igual o Igor falou, é muito divertido a história e no final das contas vale a pena. Bom, eu achei, primeiro, eu achei muito parecido com revista em quadrinhos, porque é muito elemento de quadrinho, é o clone que não serve pra nada. Tipo assim, fala do clone e não se fala mais do clone. Sim. Aí você, tem um momento lá que uma menina, uma criança, é o Halloween, né? Todos esses contos vão falar do Halloween. O período é outubro, etc. Tem uma menina com uma máscara do Exterminador do Futuro, do Terminator. E o Samuel, ele é o Terminator, ele anda... É um bloco sabe, é um robô andando, e assim, ele não para, ele não respira, ele só vai e mata, sabe? Ele não é um robozão. Então, é muito isso, muito, muito quadrinho. Esse Sean Angra aí, o dançarino Ronin, ele simplesmente, tipo, ele sabia que o garoto era o Uivador Branco antes dele passar pela primeira mudança, tipo assim, nada. Beleza, tem mecânicas no lobisomem que permite, o parente das lágrimas e tudo tal, mas coloca o bagulho então lá, né? Tipo assim, ele adivinhou. Não, eu acho que aquele desde que ele era pequeno, menino, né? Gabriel White. Será? Eu acho que Será? Eu acho que é. Porra, mano, me engana. Sim, você vai me enganar? Pelo menos me engana direito, né? Se esforça, né? Nossa, muito, muito bagunçado. Aí o Samuel, assim, é engraçado esse conto, porque a gente teve um conto que a gente leu aqui no canal,
dos Dançantes da Espiral Negra, cara, era aterrorizante. Era uma coisa tenebrosa. Você falava, cara, é muito pesado isso aqui, sabe? É o mal total. O das crianças, né? É, das crianças, pô, envolve criança, negócio pesado, denso. E aqui, cara, os Espiral Negra são boneco de massinha do Power Ranger. Sabe? O Samuel chega, eles correm do cara. Pô, ele é muito. É quadrinho, sabe? O Doutor Destino com, ou sei lá que vilão da Marvel, da DC, chega com os soldados de robô dele lá, que é só você cortar e quebrar, não tem problema nenhum. Nesse caso, os Espiral Negra vão embora. E assim, sabe? E bizarro. E você depois corta pra cena lá na ponte, que você vê o Sean Ingram, ele ele conhece a tribo. E ele vai pro confronto com 2 Espiral Negra e ele não dá conta. E o Samuel mata todo mundo. Tipo, ele nem soa. Ele saca uma faca, como que um cara arranca uma pele de um Crinos em 2 golpes? Tipo assim, é muito, como o pessoal chama, né? Massa velho, né? Você só coloca ali, vai, mano. É aquela coisa do... É a tempestade de ideias. Putz, eu tive uma ideia. E se o Samuel matar os Espiral Negra rapidão, com a faca? E tipo assim, não teve aquela coisa do... A gente quer contar o que nesse conto? A gente quer contar qual a história? Porque se o objetivo foi fazer rir, dar risada, beleza. Ele foi concluído, foi alcançado. Agora, se foi... Eu não consigo ver um objetivo no conto. Tipo, é falar do Samuel... É falar dos Espirais Negra, é falar que existe esperança mesmo nos Espirais Negra, tipo, Gaia manda um uivador branco, sei lá, sabe? Não. No fim do conto, o Samuel conseguiu umas peles, ele relembrou uma paixonite do passado, e tá tudo bem, tipo, assim, terça-feira, amanhã é quarta, vambora. Né? No caso, hoje é quinta, amanhã é sexta, então, é isso. É engraçado, como o Igor falou, vale a risada, a leitura vale pra você dar risada. Pra quem conhece, obviamente, né? Lobisomem Apocalipse, conhece o universo, ou tá começando a conhecer, é válido pra você realmente rir. Mas, fora isso, não serve pra nada. Mas deixa eu perguntar, vocês acham que o personagem Samuel Hyde, vocês acham que ele tipo, é um personagem sério, ou ele realmente é uma anedota dentro da White Wolf? Pra mim ele é sério, me parece ser muito sério, ele tá em muito conto, muito lugar, aventuras que tipo que teoricamente você vai narrar pro seu jogador pra apresentar cenários, entendeu? Que nem, pô, Northern by Night tem uma aventura que você tem que narrar pra introduzir o jogador ao cenário, que é o The Job, e ele tá lá, entendeu? Então, tipo, ele tá lá fazendo um papel sério, vai ter uma importância na narrativa, vai falar com os jogadores, levar eles a um leilão e tal, que ele tá querendo ser vampiro nessa época, e quando ele vai descobrir que se ele for abraçado, ele vai perder os poderes de mago, e aí ele decide ser carniçal. E tudo isso aí, ele tá atrás de um leilãozinho lá e, tipo... Então me parece ser sério, tá ligado? Mas também me parece, assim, olhando todo o White Wolf, me parece que, tipo, é muito uma galera de 20 anos, tá ligado? Escrevendo um super-herói dark, tá ligado? Eu sinto isso, entendeu? Eu já acho que ele é uma anedota. Assim, a função dele, lá no finalzão, né, lá pra frente, eu acho que a função dele é pro narrador, ou de vampiro, ou de mago, ou de lobisomem, que os jogadores ele precisa encerrar a história, ele precisa matar todo mundo. Ele precisa de um boss final, e os jogadores estão muito fortes. Tipo, um rastejante Nexus, que no caso do lobisomem é absolutamente o bicho mais poderoso que tem, não é suficiente mais. Ó, toma aqui o Samuel. Ó, os vampiros estão, eles estão 7ª geração, quase sexta, cara, tá perigoso aqui, né? E assim, se eu colocar um outro cara de 4ª geração, ele tem as mesmas vulnerabilidades que os jogadores, o sol, o fogo e dano agravado. Pô, o Samuel, o sol já não é um problema. Dano agravado também não é um problema. Ele tem poderes
que regeneram tudo isso. Então, ele é o bicho definitivo. No mago, acredito que também tem alguma coisa parecida. Ó, tem esse... Putz, meus personagens já estão com arete 5, arete 6. Opa, tá perigando. O paradoxo sozinho não dá conta mais. Né? Tipo assim, não dá mais conta. Eu preciso eliminar essa galera. Eu acho que o Samuel, ele é, assim, numa proporção... Vai parecer uma besteira que eu vou falar, mas numa proporção muito menor, o Samuel, ele é o Vecna. Uhum. Ele é parecido com o Vecna. Que o Vecna nas aventuras de D&D, AD&D, é pra acabar com o jogo. Tipo, ele é o boss assim, olha, vai matar todo mundo, vamos pra próxima edição do jogo. Vamos pra, sei lá, o D&D 3 ponto alguma coisa. Aí na quinta edição a mesma coisa agora. A última aventura é o Vecna, pra matar todo mundo, pra ser derrotado e ir pra próxima. E o Samuel, eu acho que ele é bem isso. Ele nasce na primeira edição dos jogos, né? Ele dá uma pincelada, eu acho que eu nem tenho certeza se ele dá uma pincelada em alguma segunda edição, mas ele vai acabar na primeira edição ainda, que é no Chaos Factor, né? Uhum. Se eu não estou enganado, ele ainda é a primeira edição de Mago, esse livro. Já passou pra segunda de Vampiro e de Lobisomem, mas ainda a primeira de Mago. Então, assim, ele nasce e morre, morre, né? Ele nasce e morre naquela bolha temporal ali. Então, pra mim, ele é uma anedota. Aí tem as loucuras dele voltar no W20, agora na quinta edição também, trouxeram o cara de volta. Mas eu vejo ele como assim... Ele não é um NPC, uma escada pro jogador. Não dá pra usar ele como uma escada pra... Pô, você vai... Pra que você precisa dançarino da pele? Não precisa pra nada. Você precisa pra bater no jogador. Ou, no caso, ele pra... Ele tem poder de vampiro, tem poder de mago. Então, os jogadores que são só vampiro, só lobisomem ou só mago vão sofrer pra caralho com ele, né? Sim. Eu vejo ele como anedota também. Até porque, por mais que ele seja muito enxerido no final de algumas aventuras, né? Tipo, ele é o boss final. Eu não vejo ele como articulador dentro da proposta original do próprio jogo. Por exemplo, ele não tem, tipo, nenhum papel dentro do Apocalipse. Não tem nenhum papel dentro da Guerreira. Ou de nenhuma outra trama dentro dos vampiros, sabe? Tipo, ele é um cara completamente caótico que transita entre todos os cenários, mas ele não evolui a narrativa do cenário. Tipo, ele não traz uma progressão pra ideia que constrói aquele cenário. Então, pra mim, tipo, ele é uma anedota porque ele é um cara que fala assim, caralho, esse cara chegou. É como se fosse... É igual o Chaos Factor, sabe? Tipo, ele é um fator caótico, mano. Ele chegou e você fala, mano, e agora? Sabe, tipo, ele vem pra bagunçar tudo, velho. Ele é um agente do caos mesmo. Muito louco isso. Ele vem Só queria fazer uma observação que aquela estrutura narrativa que eu tava falando se chama MacGuffin. Quem quiser dar uma pesquisada aí nesse tipo de aventura, né, onde um item, todo mundo tá atrás de uma coisa só, entendeu? É MacGuffin. Pega o pombo. Pega o pombo, tá ligado? Podemos ir para o próximo? Podemos. Beleza. Então, Igor, faça as honras. O segundo conto ele é um pouquinho pesado, já adianto, tem cenas assim, tipo, que chocam. Ele se chama A Third World, que seria um terceiro mundo. E o escritor eu já não vou lembrar dele mais. É o Graham Atkins, se não me engano. Boa. Mas, basicamente, ele vai começar com uma cena ali de puro pânico, de pesadelo em um Halloween. Um ambiente onde era para ser celebrado o medo. Uma garota de 14 anos chamada Ruth Arkel. Ela está atrás de uma picape cabine dupla ali na avenida e com os seus 2 sequestradores na frente dela, falando o que vão fazer com ela se ela não for o que é esperado. E a gente está falando de abusos e mortes e tudo aquilo que é horrível. E em meio a todo esse desespero, ela vai começar a pensar como que ela foi parar nessa situação, tá ligado? Tipo, porra, como que eu vim parar atrás do carro de 2 malucos, tá ligado? E de uma mulher também. Basicamente, ela tava na escola, ela tava numa festa de Halloween, estava fantasiada de garota lobo. Tinha algumas outras crianças também com uma fantasia semelhante. E o professor da escola, o diretor ali, alguém de
de influência na escola, ele inicia um torneio de uivo, pra ver quem que uiva assim mais parecido com os lobos. E essa garota, ela tem o uivo assim, tipo, porra, fenomenal, ela é igualzinho como se fosse um lobo, ela ganha o concurso. E essa ação dela, essa atitude, ela acaba por ser a confirmação de alguma galera ali que tava perseguindo ela há algum tempo, já tava de olho de que ela é um garoto. A galera que tá ali de olho nela, novamente, que é o Stan e o Jay, eles são agentes da Amálgama Genética de Desenvolvimento. De novo, a mesma empresa lá do Samuel Hayek, que é a DNA. E basicamente o que eles querem é pegar essa garota, dissecar ela, entendeu? Todinho lá e descobrir o porquê que ela é garota. Eles querem estudar esse gene aí. Então, tem até um termo que eu vou esquecer agora que eles dão no livro, que tem um termo pra isso mesmo, que é, sei lá o que, filia, que é quando você disseca alguém vivo. E, cara, eles estão lá, eles explicam pra ela, não, que você é um lobisomem e tal, e a gente já tava te perseguindo, entendeu? E ela fala, não sei. E aí é quando eles falam o que vão fazer com ela se ela não for essa parada, entendeu? Porque, tipo, viagem perdida a gente não vai ter aqui. E até que eles notam que estão sendo seguidos, e alerta que o conto ele vai dar uma embananada agora. Eles notam que estão sendo seguidos, e aí na hora que ele nota que ele tá sendo seguido, ele já bate um rádio, mano, manda um helicóptero lá pra base lá, entendeu? Porque a gente vai precisar de um helicóptero. Eles são parados por uma caminhonete vermelha, tiro rola e aparece um cara ali, foda pra caralho, entendeu? Que vai começar a trocar uma ideia, vai falar assim, meu, então, como é que vai ser eu vir aqui resgatar essa menina aí e eu vou levar ela embora. Eles vão pegar a menina de refém, vão falar, não, né, a gente vai morrer. Ele olha pros caras e fala, meu, pensando no que vocês vão fazer com ela, eu prefiro que vocês matem ela aí agora do que eu deixar vocês ir, tá ligado? Eu vou pra cima, e é isso, mano. E aí vai tentar ter todo aquele joguinho de influência, de tentar fazer a lavagem. Não, ó, tá vendo? Aquele cara ali não veio pra te salvar, aquele cara ali, ele veio pra te matar, ele quer que você morra. A gente sequestrou você, mas vem com a gente aqui que tá de boa, entendeu? A gente não vai fazer mal, entendeu? Eu tava falando que ia te matar lá atrás, mas é passado, esquece, mano. Entendeu? Ninguém vive de passado, vamos seguir no futuro. E nisso eles estão no confronto. O cara vai até derrubar o helicóptero com uma árvore, mano. Ele vai dar um tiro na árvore, a árvore vai cair, vai bater no helicóptero, ele vai resolver esse problema, o pessoal vai ver que tá sério mesmo a parada, vai começar uma trocação e o cara vai crinar. E é aí que vem a surpresa, irmão. É aí que vem a surpresa. Porque ele não vai virar um lobisomem. Não, muito pelo contrário, ele vai virar, mano, uma onça pintada, um leopardo, um bastê, tá ligado? E aí, tipo, rápido pra caralho. E não é o suficiente, porque ele tem algumas acompanhantes também, que são mulheres gato. E aí elas vão colar junto com ele e vai dar um pau nos caras, entendeu? E aí na hora que eles estão dando um pau no cara, vai aparecer um maluco que é Garu, filho de Gaia. Aí falar, não, peraí, mano, todos bater aqui, eu vou bater também nessa porra também. Ele vai chegar. O nome desse cara, vamos dar o nome aos bois, inclusive. É o Aileen, né? Aileen, isso. Amarela. E esse é o Garu, filho de Gaia, né? O Bastei é Juan Esteban. Ele é um cara mexicano do México ali que é um balão. Nossa. Caralho. E aí, meu, pra dar uma resumida assim, ele vai ter esse conflito, vai ter essa bagunça de a gente não sabe mais quem que é o inimigo, quem que é o aliado, entendeu? A menina vai ficar tipo assim, e aí, mano, eu deixo os caras me sequestrar, eu vou com esse lobo aqui, ou vou com a onça aí com as 3 gatos, tá ligado? Fica nessa situação, a menina não foge, entendeu? E quando se resolve o conflito, quando eles exterminam o perigo ali, vai se começar as revelações, vai se começar a se explicar a situação. Eles vão chegar na menina e falar assim, olha, mano, eu sou seu avô e tal, eu sou lá do México, eu sou um balã, e assim, e eu fiquei com uma Garu, e aí... Nossa, vai cachorrada, hein? E aí eu fiquei com uma Garu, entendeu? E que é parente desse cara aqui que tá aqui, que veio aqui, que é o
Pena que é o amarela. Alien, o Pena Amarela. E aí foi o seguinte, mano, e dessa situação nasceu seus pais, nasceu você, e você é meio Balan, você é meio Bastê. Filha do e carnaval, né? e você é meio Garu. Entendeu? E a gente vai. E aí você vai ter que lidar com isso. Ela vai falar assim: não, o que eu vou fazer? Que eu vou deixar minha escola, meus amigos, eu não quero. Ele falou: então eu acho ruim. Ele vai olhar pra ela e falar: desastre ruim, porque a sua vida agora é essa. Tu é meio a meio e tu vai ter que treinar aqui com os caras aqui. Entendeu? E quando a gente cansar do treinamento aqui, eu vou levar você pro México lá pra você treinar com os balãs lá. Entendeu? E aí você fica completa aí como uma meio a meio. Meu Deus. Uma híbrido Garu e Bastê. Entendeu? Então, assim, bagunçado o conto. Ele começa com um horror muito forte. Quando eu comecei a ler o conto, assim, pô, horroroso. Mas depois ele vira aquela floresta de ideias de novo e assim se encerra a aventura com... E é assim que se termina a aventura. Entendeu? Com esses 3 atos aí, sequestro, ação de salvar e finalzinho com revelações. Mano, que porra é essa, né, velho? Nossa! Cara, nossa senhora, velho. Nossa! Assim, o que me pegou mais é porque, assim, eu achei que começou muito legal. E aí, tipo, ele foi escalonando realmente de uma forma muito esquisita, assim. Tipo, o sequestro e tal, eu achei interessante. Aí, no carro mesmo, já achei que ficou esquisito. Tipo, o vilão contando o plano maior, assim, tá ligado? E aí, quando foi aparecendo as coisas, aí eu fui... Até que minha curiosidade foi tentando ganhar o que tava acontecendo. Mas aí, quando as coisas foram se revelando... Até achei interessante. Tipo, acho que esse negócio da árvore mesmo, eu até tinha entendido que era um dom que tinha usado pra poder jogar lá no helicóptero e tal. Achei a narrativa bem interessante. Mas quando chegou no final. Pô! Eu não esperava, velho. Nossa, eu não esperava. E tipo assim, e não foi uma surpresa boa. Porque realmente não tinha nenhum conto até agora que você tem um outro metamorfo. Nenhum outro metamorfo. Mas porra, velho. Eu acho que o máximo que você tinha de metamorfo era lá em Drums Around the Fire, que tinha metamorfo urso. Eu acho, não vou lembrar agora. Mas, cara, quando você entra com o Balan e o Balan... Você fala assim, não queria que tivesse esse Balan aqui, sabe? Você queria... Bom, poderia ser de lobisomem normal. E o Balan não acrescentou... Não teve riqueza. Muito pelo contrário, você falou, nossa, que mistureba, de novo, acabou de sair do Tamil Height. Sabe? Caralho, sabe? Tipo, vai suavizando, né? Meu Deus! E então aí isso fez estragar tudo. Assim, pra mim, de longe, assim, foi um péssimo conto, cara. O cara, é o Graham Watkins aqui, mano. Esse cara errou, pra mim errou feio. É um conto bem ruim. Conto bem ruim. Ele termina mal, ele conclui mal. Parece que realmente ele teve uma ideia de que... É tipo assim... Você quer fazer uma merda e aí você conta toda uma história pra justificar essa merda, tá ligado? Tipo, você quer fazer qualquer coisa errada. Então, ele fala assim, seria legal se tivesse um cara, se tivesse consanguinidade de Garu e Bastê. Então, pra fazer isso, eu vou criar um pano de fundo só pra eu poder fazer uma história sobre isso. E saiu muito ruim, cara. É muito perigoso isso. Eu vejo isso bastante em até livros de literatura, né? Capitães da Areia, na minha opinião, é muito assim, né? Ele é um livro muito panfletário. Tudo bem que o Jorge Amado, ele quis falar muito sobre a vida das crianças ali na Bahia, coisa e tal, mas o final é muito panfletário. Tipo, no final ele queria falar uma parada e, tipo, parecia por causa do final que todo o livro era justificando a panfletagem dele, sabe, mano? Isso realmente mata um pouco a história. Essa é a minha opinião, lógico, né? Mas enfim. Bruno? Bom, eu achei o começo do conto ele me fisgou. Porque eu fiquei na curiosidade de até onde eles iriam. Porque eles tocam em assunto. Assim, é uma coisa que a gente até tava. Eu li recentemente o Nova York, o Rage Across Nova York, e outros livros. E esse livro ele fala muito isso, que é uma coisa que o Lucas acabou de falar, que é a época que ele foi escrito. Né? Ele foi escrito numa época ali, 94, o mundo era diferente, né? As coisas aconteciam diferente. O Muro de Berlim, caiu há pouquíssimos anos.
né? Então, o Brasil tinha sido redemocratizado há pouquíssimo tempo. Então, as coisas eram muito diferentes. Então eu falei, cara, será que eles vão tocar nesse assunto? E o Nova York, o Lucas já fez um vídeo muito bom. Ele é um livro muito pesado. Ele vem uma carga muito forte. E eu falei, caramba, eles vão tocar nesse assunto? E eu fiquei curioso com isso, até onde eles iriam. E aí, eu gostei muito dessa coisa do tipo, ela é Garou, mas não é Garou. Falei, mano, eles erraram. Ela não é um Garou. Eu achei isso muito maneiro, tipo assim, eles com todas as certezas, não, você é o Ivô, é isso. Aí tem essa coisa de quadrinhos e de filme dos anos 90, do vilão contar todo o plano dele e tudo mais, e é uma criança, uma menina de 14 anos, pô, sabe, ok, passa por isso. E ficou bem legal isso. Quando chega o Furgão e começa as coisas sobrenaturais, eu falei, agora acabou. Porque, tipo assim, acabou esse suspense do tipo, ela é um Garou ou ela não é um Garou? Eles estão certos, eles estão errados. Verdade. Porque quando aparece o Furgão e no Furgão tem uma coisa sobrenatural, porra, é claro que ela é alguma coisa sobrenatural. Ela tem que ser um Garou. Porque por que os caras iriam atrás? Entendeu? Eles vão atrás por causa de um parente. Os contos dos parentes ficou lá atrás. Já falou de parente. Vai falar de novo? O parente ele vai ter essa importância tão grande quanto lá atrás? Eu pensei, não, eles não vão usar parente aqui. Nem, sei lá, vão usar um vampiro ou um mago. Não, vão usar... ela é um Garou. Né? E aí vem a surpresa, Tempestade de Cocô, que ela é uma fucking híbrida entre duas raças. É sério. Ou esse autor... Tipo, deu o horário dele, sabe? Puta, mano, 6 horas da tarde, preciso ir embora, não vou ganhar por hora extra. Ó, escreve aí. Se esse livro fosse recente, 2025, inteligência artificial. Basicamente é isso. Isso é muito inteligência artificial, misturado às raças e tal. Tem uma parte do livro que eu acho algumas citações do livro, eles citam o doutor, que é o doutor, se eu não me engano, da 7ª geração. Ele é o líder da casta médica da 7ª geração lá do Regia Cross, New York. É o nome dele. Louco. Eu acho que é ele. É o doutor Jared Hold, alguma coisa do tipo. Eu tenho quase certeza que é ele. Eu posso estar falando uma besteira grande aqui, mas esse nome não me é estranho, porque eu lembro de ter visto esse nome. Porque tem ele e tem o filho dele no... Uma coisa põe na edição dele. Aqui. Eu não sei se é, mas quando eu bati o olho no nome, eu falei, caramba, e eles falam, né? Eu não sei o que você é, disse, né, um dos caras erguendo a arma, mas o Dr. Jaggerhood nos disse para levá-la a qualquer custo. Eu falei, porra... E assim, eu lembro nitidamente que é uma parada da ala médica. Eu falei, caramba, será que é o mesmo cara da 7ª geração? Mas, como eu falei, como eu li o Regia Cross New York recentemente, posso estar com isso na cabeça ainda. Aí vem a questão... Essa parte dos Balan, é sério. Se o conto fosse dos Balan, eu acharia ruim. Eu não gosto de metamorfo, nenhum. Os Nuish até... Ok, coiote, lobo, beleza. Mas o resto, pra mim, é totalmente dispensável. Não me agrada. É o Senhor das Sombras mesmo, né? Eu não... Mano, falando, velho. Eu detesto essas meleca metamórfica. Isso não. Pô. Mas se fosse só de Balan, tudo bem. Eu acho que, pô, a menina é um Balan, no fim das contas. Caramba, que legal. Tem uma, né, tipo, plot twist, que maneiro. Mas ela ser um híbrido, não. E os Garou ficar com os Balan, não, ela é da minha tribo, não, ela é da minha raça. É sério. Tipo, na moral, não rola. Nossa. Nesse conto eu senti falta de um Credifans, porque ele resolveria isso rápido. Sabe? Ou o Samuel tinha que estar aí. Porque ele ia resolver isso muito rápido. Ia ser pele de Garou, pele de Balan, pele de humano, pele de todo mundo. Acabou, resolve o problema.
Mas ainda, finalizando a análise, eu achei esse conto realmente ruim. Comparando com o do Samuel pelo menos a gente ri, dá risada. Porque é cômico tudo isso. Esse conto não tem nada, você só chora. Chora de, tipo assim, cara, é muito ruim isso aqui. Vai dar vergonha, né? É tipo assim, dá vergonha, sabe? Você perdeu, sei lá, 1 hora, 40 minutos, não sei. O tempo que você gastou de leitura, você fala, caramba, cara, eu gastei tempo de leitura com essa merda. Sabe? E assim, pra encerrar, fica a mensagem que eu acho muito importante para o pessoal que acompanha o RPG, que acompanhou o White Wolf, gosta, né, do vampiro, lobisomem, etc. A editora também escreveu coisas ruins. Escreveu livros bons? Sim. A maioria são livros bons, né? Por isso que a gente gosta, é apaixonado por esse mundo que eles criaram, o mundo das trevas. Mas eles também escreveram muita coisa ruim. E a gente tem que fazer a nossa... Esse é o propósito do Clube do Livro, né? Desse droga especial. Sim. É isso. É a gente ler o livro, consumir, né, aquela leitura e discernir. Não a gente, o Bruno, o Lucas, o Igor. É você também, o leitor. Você pegar, você ler e você tirar a sua conclusão. Falar, pô, isso aqui é legal pra caramba. Tipo, eu gostei do conto do Samuel Wright. Por mais louco que seja, eu achei legal, dei risada. É galhofa ao extremo. Mas é legal. Agora, esse dos Balan, nossa senhora. E não é... Eu odeio Balan, odeio esses metamorfos. Mas não é por causa do Balan. É por causa da mistura sem sentido nenhum. Né? E aí entra aquela coisa que a gente comentou. Os romances, a gente pode levar em consideração para o RPG ou não? Porque se a gente pode levar em consideração, o Gabriel White é o Uivador Branco, a menina Rita é Balan com o Garou. Aí você não me ajuda. Não me ajuda. É foda. Rapidinho. Cara, assim... Posso só falar um negócio rapidinho? Você falou um negócio interessante, que é justamente sobre a relação da história com o leitor, né? E às vezes a gente lê uma história falando assim, procurando o que a gente faz na mesa, ou então a gente procura uma referência para entender melhor o jogo. Tipo, será que eu estou no caminho certo? Ou então para endossar aquilo que a gente acha, né? E assim, na minha opinião, não tem uma maneira certa. Eu acho que cada um. Mas eu acho importante, sim, se debruçar nessas obras para, tipo, você enriquecer a sua mesa de alguma forma. Tipo, se você lê, por exemplo, esse conto aqui que é o Third World, e fala assim, cara, esse aqui é a minha mesa. Isso aqui eu faço na minha mesa, isso aqui. Então, perfeito, velho, perfeito. Mas não deixe de ler, realmente, porque aí você tá perdendo uma oportunidade de enriquecer a sua concepção, principalmente do que você tem do mundo das trevas aqui, no caso, né? Desculpa, Igor. Bem, cara, então, esse conto, eu gostei dele até o momento, até antes de revelar o que ela era. Quando chega o Balan, quando mostra o Homem Metamorfo, o cara leopardo e tal, eu falei, caralho, que foda, né, o leopardo aqui e tal, a mina é leopardo, entendeu? Eles estavam achando que era garu, mas não é, entendeu? Era um leopardo. Tava legal, entendeu? Até ali, o combate, toda a estratégia de emboscada que ele fez, que é uma parada assim, bem felino mesmo, entendeu? Tava interessante. Só que o conto pra mim ele se perde mesmo quando vem o crossover, tá ligado? Quando mete que ela é 2 criaturas. Aquilo ali eu olhei e falei, caralho, mas dá pra fazer isso? Até perguntei pros caras depois, né? Falei, gente, dá pra fazer isso mesmo? Tipo, ser Balan e ser lobisomem? Tá ligado? Tipo, nunca ouvi falar dessa parada, mano. E aí, tipo, então, quando chega nesse momento, ele se perde porque, primeiro, o conto ele tinha um teor muito diferente, mano. O teor dele tava horror, entendeu? A gente coloca como a menina protagonista ali, era o horror. Chega uma pitada de esperança com a emboscada. Pô, alguém veio me salvar. E esse cara, ele olha pra você e ele fala, não, mas eu prefiro que ela morra, horror de novo. Então, caralho, mano, a minha esperança foi perdida, entendeu? Como alguém que gosta muito de horror e tentar trazer esse sentimento pro jogador, isso aí tava muito interessante, tava muito foda, entendeu? Aí chega outro cara também na parada.
um Garou dessa vez pra lutar, entendeu? Se a gente colocar na concepção da garota, ela, naquele ponto da história, ela tá como, meu, é mais uma pessoa que veio pra me matar, entendeu? Então, até aí tava maneiro. Se esse era o tom do conto, né, de passar uma parada mais horror, mais gótico, né, eles até falam, tem muito menção do punk nesse conto. Eles falam, não, mas essa menina aí, que ele fala, a menina sempre foi punk e tal. Então, se essa era a intenção, tava legal, entendeu? Só que no final dá essa viajada hard, entendeu? E o conto se perde, ele sai totalmente do princípio dele. E tipo, um capítulo, vamos pensar assim, se o conto ele é uma estrutura de 3 atos, no momento ali onde era pra ser de conclusão da história, do tipo assim, tá, ok, o avô da menina, que é um balanço, salvou ela, ok, o que a gente vai fazer? Vai deixar essa menina aqui na escola ou vou levar ela pro México? O momento que era pra ser de revelação, ele se torna um momento de confusão, entendeu? Troca esse terceiro ato. Por quê? Porque daí você agora vai expandir, vai falar que não, que ela tem diversas opções, que ela pode ser isso, pode ser aquilo, entendeu? E aí, nesse momento que você tá lendo essa terceira parte do conto, meu, tu já esqueceu totalmente que o conto era uma parada de horror pessoal. Você não lembra mais que ela tinha sido sequestrada, porque isso vai ser tão impactante, vai ser tão assim, você vai ficar se questionando do porquê, de pode, de sei lá o que, principalmente se você joga o jogo, que você vai perder a time, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, pelo menos, tipo, quando eu peguei pra ler o conto a segunda vez, eu li e falei, do caralho, ela tava no sequestro, tá ligado? Tudo isso começou no sequestro. E aí, tipo, porra... Então, é isso que eu tenho a dizer. Tipo, ele se perde no final, mas se você quer uma ideia de horror pessoal, assim, do que descrever e tal, você vai conseguir ter umas ideias aqui, entendeu? De como que você passar uma fobia pro seu jogador, entendeu? Além de você ter o gatilho de aventura aí de um resgate, né, que você pode usar. Já foi visto isso antes, inclusive, já aqui. Né, já tivemos resgates muito melhores, como o conto dos filhotes dos presas de prado. Mas aí você consegue ver ali uma situação, pô, um resgate num carro que tá em locomoção na Avenida Auckland, tá ligado? E tal. Então você tem essa ideia de conto. Mas fora isso aí, não tem mais que se aproveitar além de como que você dá horror pro cara, entendeu? O resto é de ladeira abaixo. Mais alguma observação? Não, gastaram papel com essa... Decepcionante. Gastaram tinta e papel com essa bosta desse balã do México. Coloca um onça lá. Nossa, Maria. Bom, então sigamos então para o último conto. Aí no caso é a minha vez. Que é o Useless Death, que é do Don Bessing White. Bom, esse conto aqui, ele começa... Eu vou dar uma... Não vou dar outra estrutura não, vou contar do jeito que ele tava mesmo. A gente tem a história de uma personagem que é o Memphis, ele é um peregrino silencioso. E ele está de ressaca, justamente da noite fatídica, aqui que marca quase todos os eventos que tem, marcadamente em We Will Rage, em toda a trilogia, acredito eu, de São Francisco, que é o Halloween. Ele está de ressaca toda a noite de Halloween, justamente porque ele se encontra numa situação tanto quanto desconfortável. Ele tem uma amiga de matilha, que seria a Lady, que ela tá tentando consolar ele, porque ele entrou realmente numa situação complicada. E que situação que é essa? Acontece que um Senhor das Sombras, que é um exímio na arte da manuseio da Clave, ele desafiou justamente o Memphis para um combate, para um duelo, até o primeiro ferimento. E ele sabe que ele não sabe usar, talvez ele nem saiba usar uma Clave, talvez ele nem tenha chance para lidar com esse Senhor das Sombras, então... E mesmo que seja um duelo para o primeiro ferimento, pode ser que esse primeiro ferimento seja bastante para que ele morra. Então ele realmente está assustado, né? E aí o que acontece? Ali a gente tem umas conversas, justamente umas coisas meio fatalistas, né? O cara está muito pessimista quanto à situação dele, então ele resolve dar uma volta. E em um determinado momento ele assiste a televisão. E nessa televisão ele encontra no noticiário que um cara quer pular do prédio.
E ele reconhece o cara como um amigo de infância dele, que ele jurava que estava perdido no espaço-tempo. E ele fala, pô, mano, um amigo meu. E infelizmente esse cara acaba pulando, né? E ele, como peregrino silencioso, ele quer fugir também um pouco daquela situação em que ele vai encarar em pouco tempo. Ele acaba indo até o lugar em que esse conhecido dele se jogou. E chegando lá, né, a gente tem o prédio, aquelas coisas interditadas da polícia, coisa e tal. E ele escuta alguém chamar ele do outro lado da mortalha. E ele atende esse chamado. E quando ele atende, ele vai e encontra realmente esse amigo dele. E esse amigo dele é justamente o Mike. Esse é o nome dele. E aqui é interessante porque nós temos que lembrar qual que era isso conta, né? Ele lembra qual é a familiaridade, qual é a afinidade que tem com o Mike. Acontece que quando eles tinham 11 anos, eles brincavam ali numa espécie de terreno baldio e caiu uma ripa na cabeça do Will. E ele acaba ficando em coma por uma semana, por um mês, quer dizer. E enquanto ele estava em coma, enfim, aconteceram coisas, motivações, e o Mike acaba desaparecendo. É aí então que o Mike, que era um grandíssimo amigo do Will, ele acaba desaparecendo. E nesse reencontro, né, porque já que o Mike se jogou, então eles se encontram ali atravessando a mortalha, e ele percebe que o Mike está um tanto quanto diferente, e não demora muito para perceber que ele está tocado pela Wyrm, que existe uma perturbação ali nele. E nessa de tentar entender o que está acontecendo, eu acho muito interessante porque a narrativa aqui ela fica muito sombria no sentido do aspecto. Ele é bem uma coisa que a gente vê no Wraith, né? Mais uma coisa aqui, de novo, eu falando sobre o Wraith e ainda não chegou o cenário. Tem uma coisa muito interessante no Wraith que é sobre o seu aspecto físico. O aspecto físico de todo o Wraith, ele é baseado na concepção que aquele ser tem sobre si. Então, por exemplo, não tem exatamente que roupa você está usando. Em Wraith não tem exatamente isso. Se você se vê de uma tal forma, tanto que nos atributos até mesmo da aparência, ela pode ser maior ou menor, porque isso é uma percepção que você tem de si. Olha que interessante. Então, quando você tem esse fantasma do Mike, que ele está perturbado, tocado pela Wyrm, você tem uma espécie de metamorfose no sentido de corrupção. Então, ele vai tomando um aspecto corrompido, no sentido de que ele vai se entregando aos pensamentos perversos que ele possui. E que pensamentos são esses? Acontece que, lá atrás, quando eles tinham 11 anos, aquela ripa não simplesmente caiu. Acontece que o Mike, ele era apaixonado pelo Will, e numa tentativa de se livrar do alvo, do problema dele, aliás, a gente, de novo, né, a época, acho que esses contos aqui marcam a época, né? A homofobia, se hoje em dia já é um absurdo, naquela época, então, vocês pode imaginar que, meu Deus do céu, ninguém tinha voz, ninguém tinha vez, não se falava sobre o assunto, é uma coisa que você realmente escondia. Então, com medo do que realmente era, ele preferiu matar o amigo do que lidar-se realmente com a sexualidade dele. E então, o amigo fica em coma, ele acaba entrando no reformatório, enfim, ele acaba se fudendo pra caralho, e ele acaba sumindo, e o Will nunca descobriu isso. A partir desse momento é que ele descobre, né? Já adulto, já com esses problemas todos pra resolver, coisa e tal. E é então que ele faz um paralelo justamente com o problema que ele tem que resolver com o Senhor das Sombras, com a situação em que ele tá ali. E a gente também tem que entender qual que é a situação que ele tem com o Senhor das Sombras. Acontece que, acho isso muito legal, aliás, eu lembrei muito de uma história que tem no Avatar Lenda de Aang, que tem um episódio que o Aang ele encontra dois povos que eles estão em guerra há muito tempo, só que nenhum dos dois povos lembram por quê. Na verdade, eles falam que um trapaceou, porque eles tinham um ritual de fazer um jogo de futebol, e eles tinham como um legado de uma coisa que aconteceu há muito tempo, que, na verdade, um traiu o outro. Então, essa inimizade entre os povos ela aconteceu porque, enfim, era uma disputa milenar. Só que o Aang ele viveu há 100 anos atrás, ele estava congelado. E ele falou assim, mano, eu lembro de vocês, eu lembro dessas crianças e não aconteceu nada disso. E na verdade nem eram guerreiros, não era porra nenhuma. Eram criancinhas que estavam brigando, eram dois irmãos, e eles tipo foram dividir a bola.
E aí um acabou caindo, acabou chorando, e aí ficaram inimigos. Tipo, eu nem sabia que eles ficaram inimigos até hoje. Vocês compraram uma briga que... compraram uma briga que vocês nem entenderam do que fosse, né? Parece uma coisa meio politizada, meio esquerda e direita, né? Mas enfim. Aí a gente volta pra cá. E a gente vê realmente que... Fazendo esse paralelo, né? Que a briga que ele teve com o Senhor das Sombras foi justamente uma coisa de um antepassado deles. Porque quem alega, lógico, foi justamente o Senhor das Sombras, que eu vou traduzir aqui o nome dele como o Canto ou Trovão, que é o Thunder Singer no original. Thunder Singer seria canção ou cantar ao trovão da tempestade, alguma coisa assim. Eu coloquei trovão. Canto ou Trovão aqui só pra... Foda-se, mas enfim. E esse era esse é o nome do ancestral. Assim como o ancestral do próprio Memphis, que era o Will, é o Tot Ashur. E esses dois caras, eles estavam em uma fuga e eles estavam levando um baú. E a alça desse baú acabou quebrando e eles perderam o objeto que eles estavam protegendo ali na fuga. E é lógico que um botou a culpa no outro, especificamente o Senhor das Sombras colocou a culpa no Peregrino Silencioso, dizendo que ele tinha quebrado o negócio, mas na verdade a gente sabe... o Peregrino Silencioso, ele alega que tem esse negócio da fama do Senhor das Sombras, que é traiçoeiro, ele fez de propósito. Entende onde eu quero chegar? Então a gente tem esse paralelo, que é encarar uma coisa do passado e tem que resolver as coisas de uma forma que isso não te torture mais. Aliás, o passado tem que ficar no passado, tem que encarar realmente as responsabilidades que são dadas a você. E é a partir desse momento que, nessa reflexão, nesse tempo psicológico que eu achei maravilhoso, já tô me estendendo aqui, desculpa, é que o Memphis, ele entende que ele tem que encarar aquilo porque faz parte da sociedade Garou, faz parte do destino dele, então ele não tem que temer o que vai acontecer ali, e ele tem que fazer o melhor para ele poder superar o cara no duelo, não tem o que fazer. E quando ele tem essa epifania, ele vai e conversa com o Mike, e ele consegue aliviar, a partir das palavras, aquele tormento que o velho amigo estava sentindo, que realmente, mesmo propositalmente tentando matar ele entende a dor do amigo, porque realmente é uma coisa que era muito complicado de se assumir, assumir não, que não é culpa, né, de se declarar, e então ele entende toda a dor e que aquilo é completamente acolhido, e então é que ele consegue ajudar. E eu acho isso legal porque é mais uma forma também de demonstrar como que é a fraqueza dos Peregrinos Silenciosos, que é o negócio do ser assombrado, dos fantasmas vêm pedir favores e coisa e tal. E ele não ficou... Com o amigo dele não foi diferente, porque ele estava sendo atormentado de certa forma, ele estava pedindo ajuda o tempo todo. Olha que interessante. E então, ele resolvido, o amigo liberto ali dos tormentos dele, ele retorna pra seita ali dele para poder encarar o seu destino, que é justamente o duelo com o Senhor das Sombras, que é o Varre os Céus, eu coloquei aqui esse nome, que é o Rakes the Sky. Rakes the Sky, isso mesmo. E então, eis que começa o duelo. E nos primeiros golpes ali do Senhor das Sombras, o Memphis ele consegue se esquivar. E assim quando o Senhor das Sombras ele consegue fazer um movimento para poder desferir mais um ataque, é que o juiz, e esse juiz não é qualquer pessoa, ele já passou aqui, né, em outras histórias, outros carnavais aqui desta droga, que é justamente o Kitena, que é o punho que vem silencioso. Que ele passou em alguns contos atrás, que é aquele garoto que recebeu a clave dele mesmo para poder resgatar os pais no acampamento que ele tava, enfim. Volta lá nos episódios aqui atrás, no Clube do Livro, que você vai entender o que eu tô falando. Esse cara, o juiz, ele determina que o vitorioso é justamente o Peregrino Silencioso, porque tem um pequeno ferimento do lado esquerdo, direito não lembro agora, da pelagem do Senhor das Sombras. Então, o combate está terminado. Eu acho muito interessante porque a conclusão dessa história é que que o Memphis, que seria o Will, na infância, né? Isso porque quando os Peregrinos Silenciosos eles passam pela primeira mudança, eles adquirem um nome que é egípcio, tá, gente? E é muito interessante porque o Memphis, ele fala assim, cara, eu estou extremamente aliviado que eu sobrevivi, porque eu pensei que eu ia morrer, tipo, certamente. E aí a Lady explica pra ele, fala assim, cara, eu conversei com o Varre, os céus, e realmente ele me pareceu também que ele só queria que tudo acabasse.
E realmente, a forma... Cara, eu li acho que umas 3 ou 4 ou 5 vezes esse combate, porque eu não entendi quando que surgiu esse ferimento. E aí eu entendi que talvez... O senhor... Talvez, né? O senhor já tirando conclusões precipitadas, né? Que talvez o Senhor das Sombras tenha se ferido justamente para que as coisas acabassem. Sabe, ele também não tava afim de cobrar... Eu tive essa interpretação. Tipo, ele também não tava afim de cobrar essa briga milenar, e ele só queria que as coisas acabassem. E eu achei isso muito legal, de uma riqueza social tão boa, cara, esse conto aqui, que, meu, eu fiquei muito feliz realmente de ter lido ele, porque eu, pessoalmente, não gostei dos outros 2 contos, e aí chegou nesse aqui e realmente tem um pensamento, tem um legado, ele é casado com o plot do próprio Lobisomem Apocalipse, então eu fiquei muito feliz de ter essa representação aqui nesse último conto dessa trilogia da 6ª parte. Muito legal. E Bruno? Eu gostei muito desse conto por assim, a gente acabou de falar sobre a questão os contos trazerem uma visão do RPG ou o RPG ser visto no conto. E eu vi várias formas disso, que é ele ser um peregrino, o nome do conto já, tipo assim, estampa, olha, peregrinos silenciosos, né, que envolve a morte e tudo mais. Então a questão da fraqueza dos peregrinos tá lá. A questão dos ancestrais, tipo assim, ele descobriu por um fantasma que a treta, toda a confusão que ele tá tendo com o Senhor das Sombras, esse Senhor das Sombras é muito bom, né? Porra, muito bom. É uma confusão dos ancestrais, o ancestral dele que fez essa parada. Só que os peregrinos não têm ancestrais. Então, tipo assim, porra, eu achei isso do caralho. Tipo, puta, ele não tem referência pra saber. Ô, velho, vem aqui, o que você fez? Sabe? Tipo, o que aconteceu com essa parada? O que foi essa parada do objeto? Quem que pegou essa bosta? E eu achei muito legal a parte do Senhor das Sombras, porque por que eu acho que ele se feriu? Porque o conto, ele vai falar ele tem essa visão, eu consegui captar essa coisa do punk, do tipo assim, cara, os ancestrais, os Garou lá do passado, eles pegaram o item, não deu certo, perdeu, quem pegou, quem deixou de pegar, cara, isso é problema deles, sabe? Eles que são ancestrais que se resolvam com essa bosta. O que esse item ia fazer? Eu não sei, mano. Tipo, esse item ia salvar um Gaia do Apocalipse. Então, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou aquele cara. Tipo, eu não sou o ancestral. E o personagem é ele. Sabe, o Senhor das Sombras, o Varre o Céu, ele não é o canção do trovão, o canta para o trovão, não é. Ele é descendente do cara, mas ele não é o cara. Então, e o Lobisomem, a primeira edição, no caso, esse livro, tá, pega a primeira e pega a segunda ali, mas ele dá ele traz essa mensagem do primeira edição do Lobisomem, que é: você é o Garou jovem dessa época. Você não é o velho que tá fazendo a mesma coisa há 300 anos, há 400 anos, há 1000 anos atrás, lutando contra o homem do mesmo modo, e o mundo tá na merda que tá. Você é o... Tipo assim, se tá sendo feito a mesma coisa há 10 mil anos, há 100 mil anos contra o Irme, e a gente tá perdendo, cara, esse método não tá funcionando. Vamos fazer uma coisa nova. A coisa nova é o quê? O jogador. É o personagem atual. Então eu achei isso muito legal. E por isso que na minha visão, o Senhor das Sombras, ele se fere. Porque ele, cara, resolve essa parada, vamos acabar com isso. Essa parada do ancestral fica pra lá, fica pra trás, deixa esses velhos morto, que já tá morto, se virar com esse item, seja lá que item que for. E assim, e mostra a questão da honra dele. Porque que honra que ele tem em matar, sei lá, derrotar um peregrino que não sabe nada de Clive Ascar, de Clave, de nada, tipo, sabe? Porra, mano, sério, deixa o cara fazer alguma coisa por Gaia, sei lá, do que ficar nessa briga milenar. Então eu achei isso bem bacana do conto, de trazer essa, tipo, meio que falar, olha, essas coisas do passado ficou no passado.
Tipo, os peregrinos não terem antepassado, não terem vida passada, não é um demérito, sempre. Tipo, não é 100% um demérito. Às vezes é uma coisa boa, tipo, o cara não fica revivendo essa parada. Achei muito ousado do conto em trazer essa visão, né, do tipo, porra, o garoto sofreu toda a vida por causa que ele reprimiu um sentimento dele, ele não pôs pra fora, né? Novamente, como o Lucas falou, pô, o livro é de 90 e poucos, era outro mundo. Hoje em dia, se a coisa tá estrambelhada, a gente tá em 2025, imagina no milênio passado, né? Então, pô, as pessoas tomavam remédio, era tido como uma doença, tomava surra, morria gente a rodo, só de sonhar em falar uma parada dessa. Então, eu achei muito ousado o conto tocar nesse assunto, abordou de uma forma bacana, e ele passa, na minha visão, ele passa a mensagem que é: não faça isso que o fantasma fez, sabe? Não reprima essa parada, porque assim, ele levou o bagulho pro túmulo, tipo, ele morreu, a visão que eu tive foi que ele não morre por causa de que ele pula do prédio, ele para de viver quando ele reprime o sentimento dele ao ponto de preferir matar o amigo dele, o coleguinha dele, do que contar, pôr isso pra fora. Então, tipo, ele foi simplesmente, sabe, sobrevivendo. Até chegou um momento que ele não aguentou e ele tirou a própria vida. E aí ele vira essa parada, tipo, o que transformou ele na Wyrm, nessa coisa da Wyrm que o peregrino ele fala, não foi ele morrer, foi como ele viveu. Tipo, ele viveu a vida dele na miséria, na merda, naquela coisa corrompendo a mente dele, a alma dele. Quando ele, vou usar um termo, né, em vez dele sair do armário pra vida, ele saiu do armário pra morte. Quando ele saiu do armário, ele virou um bicho da Wyrm maluco, que o peregrino, tipo, se ele fosse cumprir a litânia, ele teria que enfrentar e derrotar aquela criatura. Ele faz isso, né? Só que não com garras e presas e nada do tipo. Ele enfrenta a Wyrm, ele cumpre a litânia, mas com palavras, do jeito dele, né? Eu achei isso muito legal. E aí o conto foca nisso. Ele não é um guerreiro. Tipo, ele não precisa ser o combater a Wyrm sempre com garras e presas e clave e dom e o caramba 4. Não. Ele encontrou um fantasma atormentado que poderia virar uma meleca maior. Ele resolveu aquela coisa. Ele entendeu que ele não tem que fugir do desafio dele, né? Ele tem que enfrentar o desafio dele. E que, tipo, as coisas dão certo. Eu achei essa mensagem bem legal. Tipo, olha, tem esperança. Tipo, as coisas vão dar certo. Só que você tem que correr atrás. Você não pode se ocultar, sabe? Se fechar, guardar pra você, sabe? Põe pra fora, tipo, sabe? Joga na mão de Gaia, entendeu? Só que trilha o caminho, não fica parado. Eu achei esse conto maravilhoso, tipo, dos três, não tem nem sombra de dúvida. De longe. É o melhor, de longe, ele é o melhor de todos, porque ele te dá as visões do jogo, né? Tipo, olha, o jogo ele é isso, tipo, ele é pra você fazer isso, é pra você se sentir. Eu não joguei Wraith uma vez, não conheço nada de Wraith, mas eu sempre tive essa visão do Wraith, dele ser um jogo muito dark, muito pesado. Eu, Bruno, não gosto disso. Eu sou cagão, eu não vejo filme de terror porque eu tenho medo, entendeu? Então assim, eu não vejo, eu assumo, eu não tenho, eu sou cagão. Mas essa visão que o conto me deu sobre o Wraith e tudo mais, eu achei muito legal isso, mas da visão do peregrino. Tipo, eu não jogaria com esse personagem que se suicidou e teve essa vida miserável e tudo mais. Tipo, eu não sei como jogar com isso, mas isso é gosto. E o que esse conto passou pra mim foi isso. Ele me deu essa visão, me mostrou como um peregrino silencioso é foda, como o Kitena continua sendo foda pra caralho, porque o maluco não fala uma palavra e ele fala muito. O bicho é muito badass também.
um Kitena, eu vou fazer um Kitenaron, não tô nem aí. Mas eu gostei, resumindo tudo, eu achei muito bom o conto. Eu recomendo a leitura. Eu acho que a leitura vai enriquecer muito quem gosta de Peregrino, quem gosta de jogar de Senhor das Sombras, quem gosta de jogar de Wraith. Eu acho muito. Vai enriquecer pra caramba. E assim, isso pro RPGista, né? O jogador que, pô, eu gosto de Wraith, eu gosto de lobisomem. Esse conto, os outros. O do Balan pula. Não. O do Samuel precisa dar uma risada, mas esse é obrigatório. Nossa, obrigatório. Vou começar dando elogio a quem deve ser elogiado, né? Porque nada é tão ruim que não possa melhorar. E assim, de fato, esse é o melhor conto da trilogia, entendeu? Esse é o conto que eu mais me senti no mundo das trevas, entendeu? Já começa aí. Do tipo, do medo, do tipo, pô, da fobia, né, cara? Você não sabe o que o outro cara vai fazer, dele chegar e falar assim, mano, não, tá, beleza, é muito fácil você falar que o bagulho acaba com o primeiro sangue, quando o primeiro sangue que me soir vai ser a minha morte, tá ligado? Aí é fácil, tá da hora, entendeu? Então, tipo assim, do caralho, eu gostei muito, muito mesmo do conto. Foi um dos que eu mais gostei do livro inteiro, inclusive, justamente porque, assim, claro, tem seus problemas, o conto ele é datado, entendeu? Isso é nítido. E me incomodou, mas tem questões do conto que é a passagem dele da Umbra, entendeu? Dele chegando lá e vendo o amigo dele, entendeu? E aí, tipo, como que descreve a desfiguração do cara por causa da Wyrm, tá ligado? Tipo, pô, é uma parada que você olha a pessoa e é visível, entendeu? E assim, isso é uma alegoria ao que? A depressão, o cara tinha depressão, entendeu? Não difere muito de uma pessoa que tem problema aí do seu lado, entendeu? Que talvez você possa ajudar. Então, é do caralho, entendeu? A própria Lady, mano, que mulher incrível, velho. Que mulher incrível. Como que ela alerta, como que ela fala assim, não, mas você não pode se basear assim numa parada que você não sabe o que o cara tá pensando. Como é que você vai falar que o cara quer te dar um golpe mortivo se você não tem ideia, mano, do que se passa na cabeça dele, entendeu? E outra, é o teu papel como homem, mano. Você aceitou o desafio, você vai ter que ir lá e você vai ter que resolver, entendeu? Ou você vai se matar, entendeu? O que os Garus, como que é? Os Galliard. O que os Galliards vão cantar da sua história? O Galliard, né, que conta, né, a história. Ela fala, o que os Galliard... Aí ele fala assim, eles vão contar sobre um homem, um Garu que foi pra ser abatido como uma ovelha, tá ligado? Aí ele pega e fala, não, eles vão contar que a minha morte foi desnecessária, tá ligado? É foda, né, velho? É o nome do conto ainda, né? A morte inútil. Muito bom. Mano, então tipo assim, e aí, tipo, a gente tá dando risada aqui agora, mas quando você tá lendo, tá ligado? Tu fica mal com o cara, entendeu? É fácil falar agora, entendeu? Mas na situação ali, mano, tu fica e fala, caralho, mano, o cara vai se fuder. O cara nem sabe usar clave, mano, e o mano já tá lá, mas eu imaginei o Senhor da Sombra como assim, ó, de bração assim, cruzado assim, com a clave do lado dele, só esperando, mano, e falando, vem, filho. Como o Darth Maul, né? Essa impressão e é da hora que, tipo, essa impressão é o Peregrino Silencioso que dá pra você, tá ligado? É o que o Peregrino Silencioso tá vendo. Aquele pitbull preto. Tipo, ai, então, essa é a impressão que ele dá pra você. E tem os questionamentos, tipo assim, um questionamento que eu gosto de fazer muito. Pô, o filho paga o pecado do pai, mano? Tá ligado? Esse questionamento no conto é uma parada que, tipo, tá muito presente. Ele questiona muito, ele fala muito. Chega um momento que ele vai até encontrar os ancestrais dele pra tentar ter uma justificativa. E os caras não vão dar justificativa nenhuma, mano. Entendeu? No final, tipo assim, mano, essa parada já foi, tá ligado? Já morreu, agora o problema é seu e você se resolve. E ele fica revoltado e fala, não, mano, porra, como assim? Não tem nada a ver com isso. A parada... E ele chega na conclusão que, tipo assim, o pior é que ninguém tá errado, porque os caras perderam a parada, entendeu? E tipo assim, e foi os dois, mano. Só que ninguém lembra, tá ligado? Eu não tenho ninguém pra mim ir lá e falar, eu vou falar que eu sei disso daí da onde, que a voz da minha cabeça, tá ligado? Então tipo, mano, é umas paradas, tipo assim, que você vai ficando
claustrofóbico ali, tá ligado? Você vai ficando com medo, vai ficando, caralho, mano, não, pô, tá tudo dando errado, o que vai acontecer? Entendeu? E aí vem a Pérola de Ouro, que pra mim, mano, que eu também interpretei, porque não mostra ele dando, ele só se esquivou da batalha. Então, pra mim, eu interpretei como um sacrifício que o Senhor da Sombra fez, tá ligado? O Senhor da Sombra olhou assim e falou assim, mano, porque assim, ele pegou, ele fez tudo, né, que foi um questionamento que o Peregrino fez. Que tipo assim, ele fez tudo possível para que o Senhor da Sombra pudesse escolher a forma do desafio. Entendeu? Ou seja, ele ficou lá instigando o Peregrino da Sombra, fazendo bullying com o cara e sei lá o que. Até o cara não aguentar mais, no estresse, no momento assim, que é aquele momento que você age prudentemente daquela coisa que você vai se arrepender pro resto da sua vida, ele desafia o Senhor da Sombra. Entendeu? Então ele forçou essa situação para chegar lá no momento lá, ele dar um monte de golpe meia boca, errar tudo. Entendeu? E aparecer com corte, tá ligado? Então, tipo, se sacrificou. E, na mente dele, eu imagino assim, tipo, pô, se eu desafiar esse cara e ele escolher o desafio dele, vai ter que ser uma parada real. Não vou ter como eu controlar a situação ali e sair tudo numa boa. Resolve o problema, é fácil. E eu sou bom em luta, eu consigo controlar esse combate, tá ligado? Se eu quiser fazer que o cara seja o herói ali, eu faço, entendeu? Eu tenho essa maestria. Então, tipo... Então você vê, tipo, o medo, o sentimento de sacrifício do outro lado, tá ligado? E isso aí, mano, é, pô, muito Mundo das Trevas, porque ele é um jogo sentimental, tá ligado? Tipo, hoje em dia, mano, faz meses que eu narro meses assim que ninguém morre, porque é intriga. É intriga, é a derrota, tá ligado? Às vezes, tipo assim, dói mais, tá ligado? Você derrotar, entendeu? E dá mais pra você também. Às vezes é mais legal você falar assim, porra, mano, eu derrotei aquele cara ali e tal. Toda vez que você olhar ele, você falar com ele, você vai lembrar que eu te derrotei num combate, do que você simplesmente matar o maluco, acabou, fim de história, a gente nunca mais vai ser lembrado. Isso que aconteceu, pode passar a borracha, porque agora a gente vai ter que colocar novas coisas na sua ficha. Tá ligado? Então, tipo assim, é foda. E o conto, por causa disso, ele se torna, assim, extraordinário. Eu tenho que dizer só uma coisa, só, que é em relação ao processo de tortura psicológica do personagem do Mike, né? Porque eu acho interessante porque em alguns outros livros ele também fala assim, a corrupção da Wyrm, ela não simplesmente existe na natureza das pessoas que se corrompem, que, tipo, se manifestam como criaturas da Wyrm. Tanto que, quando eles falam, tipo, de personalidades como tipo Hitler, outros filhos da puta que existiram na história, eles falam assim, esses caras não necessariamente são tocados pela Wyrm. São pessoas que, tipo, estavam no limiar da maldade, mas eles eram humanos. Eles tinham ali um aspecto muito maior em relação à natureza da Wyrm, mas eles não eram tocados pela Wyrm, tá ligado? Só que aí, quando ele fala do Mike, eu acho legal porque é a partir do momento que tem um desequilíbrio, que você vai ter realmente o toque da Wyrm. É como se isso fosse um imã para que as criaturas da Wyrm fossem lá e corrompessem as pessoas. Eu acho isso muito louco. E tanto que, se eu não me engano, é que eu acho que eu não anotei isso aqui, mas eu acho que a decisão de tirar a própria vida do Mike é justamente para se livrar das vozes que ele vinha ouvindo. E isso aí se perdura depois, e ele acaba virando uma espécie de... Eu acho que não é um espectro, não chega a ser um espectro, mas ele vira uma espécie de drone ou coisa do tipo. Isso aí são termos específicos de Wraith of the Oblivion. Isso aí você vai esperar eu explicar pra saber, beleza? Gente, mais alguma consideração? Sobre isso que você falou agora, na quinta edição de Lobisomem agora, no livro da Wyrm, ele fala sobre isso. Uhum. Que como que um Fomor ele nasce. Que é isso, a vida, a maldade, a desgraça que acontece na vida das pessoas atrai os malditos. Eles vão se alimentar disso. Eles vão atrás e quando eles acham a fonte disso, eles não querem que esse cara morra. Porque esse cara tá provendo alimento para eles. Sofrimento, dor, tudo isso, esses sentimentos maus, essa malignidade, olha, caralho, foi longe. Alimentam eles. E aí chega um momento que eles estão com a barriga tão cheia que eles tentam se mesclar com esse humano. Por quê? Porque eles querem passar para esse lado da película, que o espírito não tem como vir para cá de nenhuma forma.
Ele precisa possuir um objeto ou uma pessoa, um cachorro, um animal, uma coisa viva ou um objeto. Ponto. E ele vindo para esse lado, ele consegue propagar mais isso. E aí ele vai criar, ele não tem mais uma fonte de alimento se ele vir para cá. Ele quer fazer mais fontes de alimento, então ele quer causar desgraça, sofrimento, seja lá o que for, para que isso se propague. E aí ele tenha mais fonte de alimento para os mesmos da espécie dele. Que, tipo, é tratado agora, os espíritos, eles são outra espécie. Eles são uma outra criatura que vive num mundo paralelo ao nosso. Como se fosse outra dimensão. Ponto, é isso. E eles têm acesso ao nosso mundo e eles querem se alimentar. Então, isso para todos os espíritos. Espírito do amor, do carinho, da fraternidade, seja lá do que for, ele quer fazer isso. Ele é atraído por quem gera isso, ele se alimenta disso. E ele quer fazer isso, ele quer passar para esse lado para fazer isso, que é o drone que o Luke explicou, ou o Kami dos bichos da Wild, né, as criaturas da Wild. Fomor é da Wyrm, o drone é da Weaver. Se fosse seguir lobisomem, no Wraith deve ter outra, ou deve significar outra coisa. É outra parada, e o Kami é o da Wild. Então, espíritos da Wild que possuem seres humanos, ou animais, ou seja lá o que for, chamado de Kami. Mas tem essa coisa, né? E essa perspectiva que o Igor falou, eu acho muito legal, por quê? Porque a tradução do nome do conto seria uma morte inútil, ou alguma coisa do tipo. Então, assim, quem dá esse título? É o Peregrino ou é o Senhor das Sombras? Tipo, é uma morte inútil, então não precisa essa morte acontecer, né? Achei muito bacana por causa disso também. E paralelo também com o do Mike, né? Que o Mike também não precisava. Não precisava ter morrido, exato. Muito bom. O Mike teve o maior horror pessoal da mesa, né? Porque o horror dele foi durante a vida inteira dele, tá ligado? Ele se recluou ali durante toda a sua vida ao ponto dele não aguentar e se jogar de um prédio. Sim. Entendeu? E lembra muito assim, é coisa de americano mesmo, né, mano? Se tacar de prédio, né, velho? O cara sobe lá. Mano, que tem de plot de negros tacando em prédio em coisa de Hollywood é absurdo, mano. Aqui absurdo. Em São Paulo, no caso Brasil, é a linha do metrô, do trem, mano. Aqui é metrô. O nego se taca no metrô, tá ligado? Pesou. As linhas do metrô deve ter Wraith pra caramba, velho. Pesou o rolê. Todo respeito, né? Tranquilo. Bom, vamos então às finalizações, vamos aos jabás e as considerações aí. Bom, pessoal, encerramos por aqui mais essa trinca de contos. Estamos chegando no final, mais uma parte, eu acho, né? A gente encerra. Bom, eu tô nas redes sociais, eu acho que eu tô no Instagram, Bruno_Hakim, eu acho, não tenho certeza. Eu sou muito ruim no Instagram, péssimo. Mas quem precisar me achar, me acha, não tem dificuldade. Eu tô fazendo alguns vídeos em parceria lá com o Confreira do Anão, do Ayrton. Então assista lá, a gente gravou um vídeo recente, vamos datar o vídeo aqui do Lucas, com o Chocos, da Nação Garou, Lobisomem primeira edição, Lobisomem segunda edição, falamos muita coisa, muito maneiro, o pessoal gostou bastante. Então vocês me acham por aí, me acham aqui no Droga de Canal, quando o Lucas me chama, e é isso aí. Vou dar um alerta que é a primeira vez que o Bruno deu a letra pra vocês e não mandou vocês simplesmente achar eles, então tomem cuidado aí. Acho o cara que essa oportunidade. E bem, pra quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Abismo dos Jogos. Se você tá procurando mesa de RPG, se você tá procurando não ler o livro e perguntar em um grupo, a gente tá lá pra explicar pra você, mandar print na hora, eu tô lá quase o dia inteiro. Então, se você quiser falar de RPG, quiser encontrar jogadores ou quiser encontrar narradores, Abismo dos Jogos RPG, é basicamente isso que eu tenho pra falar. E agradecer o pessoal aí por estar me convidando novamente. Sempre bom estar aqui. Aqui tem uma vibe assim maravilhosa, entendeu? E que venha a última trinca, né? Infelizmente, é a última já, não é? É a última. Que venha a última trinca. Vou sentir saudade de lobisomem, cara. Vou sentir. Inclusive, esses vídeos me fez querer narrar lobisomem. Tô narrando umas aventuras aí de quinta edição. Entendeu? E vamos ver o que a gente tem pra aprender desse cenário maravilhoso. Demorou. Pô, eu falo que a droga é boa, tá vendo? Vicia, né, mano? A última parte, gente, ela só tem 2 contos, tá?
E aí a gente fala do que a gente achou de When We Were Rage e tal, a gente deixa as considerações e coisa e tal. Bom, então essa droga se propaga pela droga de página, pela droga de Insta e tem a droga de canal também que você está vendo. Não deixe de ler o livro também, independente da gente fazer análise aqui, seria interessante que você leia tudo que a gente também lê aqui e traz, porque a nossa opinião ela não é o suficiente, jamais será, jamais substituirá a sua própria leitura. Então, se inscreve aí no canal, se compartilha nas suas mesas, nas suas redes sociais, onde você bem entender, comenta aí de forma sã, pelo amor de Deus. E acho que é isso. Então a gente se vê por aí. Então até a próxima parte, que é a última de When We Were Rage. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado mesmo pela participação. Vocês enriquecem muito isso aqui. Sem vocês, isso aqui seria só uma droga. Então, um beijo e até mais. Porque é herético, mas quem viu, viu. A mãozinha negra. Olha o infiltrado na mesa dos garotos. Valeu.